gravar aqui para que quem não puder assistir agora vai poder assistir na minha plataforma de forma gratuita e, nossa, de forma muito bacana. Estou estruturando tudo aqui para ficar bem bonito para vocês. Olha, uma galera que estava aqui ontem, Gabi. Gabi, você sabe que o nome da minha filha mais nova é Gabriela, né? Ai, gosto pouco desse nome, né? Ai, tô meio apertada aqui, mas agora já foi, agora já arrumei tudo. Tudo bem? Como vocês estão? Me digam aí como é que vocês processaram todas essas informações que eu trouxe ontem, como é que foi esse dia, porque eu sei que é muita novidade, né, para quem fez graduação, quem fez pós-graduação e não viu nada disso na universidade. Então, certamente a live de ontem trouxe muita novidade para a maioria, muitos conceitos novos, talvez até termos novos, né? Mas a gente vai esclarecer tudo. Acredito que ontem muita coisa tenha ficado mais clara e cada vez mais a gente vai clareando e te dando a possibilidade aí de cursar uma trajetória, o começo de uma trajetória de prescrição de suplementos nutricionais, ter esse diferencial na sua carreira, na sua prática clínica do consultório. Então vamos lá, vamos começar a live. Para quem ainda não fez a sua inscrição, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, tô achando que tá torto, eu sou perfeccionista mesmo. Então, assim, para quem ainda não acessou, teve muita gente aqui online ontem, foi muito legal. E acredito também que, né, a gente vai crescendo aí a quantidade de pessoas nas lives. Mas, se você não assistiu a live de ontem e quer assistir, viu o burburinho, né, que foi muito legal, você pode assistir lá na minha plataforma de cursos 100% gratuita, tá? Para isso é só fazer a inscrição lá no link da bio e fazer parte, então, desse momento. Inclusive, gente, compartilhe no grupo do WhatsApp de vocês, no Facebook de vocês, o quanto essa live tem sido bacana, né? Quanto vocês têm aprendido para que outras colegas também possam ter esse conhecimento. Thaís! Oi! Também tô com saudade de você. Tô te devendo uma coisa que você já deve saber. Não cheguei a colocar no correio a sua de outras pessoas, mas vai chegar, tá? Tá escritinho, envelopado tudo. Ansiosa para o curso, abrir logo as aulas. Quero muito desse conhecimento. Gabi, se você estiver na lista VIP, na lista de espera, você vai poder se inscrever segunda-feira. Se você tiver só na minha base de dados, ou ficar aqui no Instagram, você vai poder se inscrever na terça, tá? Isso é um ponto muito importante. E outra coisa também que eu já quero deixar claro aqui pra galera que tá assistindo a maratona de lives ou vai assistir depois, é o seguinte. Lembra que eu falei de um bônus exclusivo para quem tá na minha lista de espera e se inscrever segunda-feira? É o seguinte, como ele é muito bacana e muito exclusivo mesmo, só vai ser disponibilizado para quem disponibilizar o telefone, que a gente vai entrar em contato pelo WhatsApp e vai liberar o link só pelo WhatsApp. Ah, Fernanda, por quê? Porque, gente, esse bônus ele vai ser muito exclusivo mesmo. Então, eu só quero pessoas que estejam empenhadas em serem prescritoras de suplementos nutricionais, em mudar a prática clínica com essa possibilidade, tá? Então, eu vou fazer o curso para assistir aos poucos, vou colocar daqui a pouco na minha... Não, eu quero pessoas dentro desse bônus, tá? Daqui a pouco a gente já vou fazer spoiler porque eu sou dessas. Dentro desse bônus, eu quero pessoas que vão aplicar a prescrição, a prática da suplementação nutricional logo, tá? Os defesas são maravilhosos, vale cada centavo. Ai, gente, vale sair até de Porto Alegre, né, Thaís? Ai, quero ir pra Porto Alegre agora. Tô sumida, mas não tô morta. Acho bom você ficar por aqui. Estou na lista de espera já. Então, beleza, Gabi, fica de olho, tá? Deve chegar um e-mail para você com essa informação aí da disponibilidade do bônus exclusivo, tá? Mas eu vou falando aqui ao longo do tempo. Mas vamos lá começar a live, que hoje, olha, eu tô com muita coisa aqui para falar, gente. Eu queria só uma filipeta dessa frente e verso como ontem, mas não consegui. Ficou grande. Na verdade, essa aqui é a primeira e essa daqui é a segunda, tá? Ainda colocaria mais coisas, mas eu falei, gente, calma, tem 10 lives pra
Não adianta trazer tudo. Mas vamos lá começar, porque hoje eu vou falar sobre entendendo a prática da suplementação nutricional. Então eu quero trazer todos os bizus para que você entenda como praticar a suplementação nutricional, tá? Então vamos lá, que tem muita coisa boa para a gente falar. Primeiro, o que você precisa para ter a prática da suplementação nutricional? O que você precisa imediatamente para prescrever suplementos nutricionais? Para pegar uma folha e começar aí já as primeiras prescrições. O que vocês acham que é necessário para isso? Peraí, gente, um minutinho, eu vou sair para pegar uma coisa que eu esqueci de pegar aqui comigo. Vão me respondendo aí, o que vocês acham que precisa para que você seja uma prescritora, um prescritor de suplementos nutricionais. Ai, um minuto. Menos disso, né? Para quem estiver entrando, eu tô aqui pegando, tentando pegar, que eu não estou achando, uma coisinha rápida para que eu possa mostrar para vocês uma coisa importante. Não tô achando, minha gente. Ai, ai, ai. Mas me respondam aí o que vocês acham que é necessário para vocês começarem a ser prescritores agora. Eu vou prescrever agora um suplemento para mim, para minha mãe, para o meu namorado, para o meu namorado. O que vocês precisam fazer? Olha, gente, não tô achando. Eu vou mostrar para vocês a minha pastinha. Que eu não estou achando que eu queria. Poxa vida, eu esqueci realmente de imprimir. Tudo bem. A Gabi colocou aí. Primeiro passo, acredito que deva ser entender de fato que o paciente precisa suplementar. Opa, estamos indo bem. Na verdade, deixa eu contar para vocês. A única coisa que vocês precisam efetivamente para fazer, a única coisa que você, nutricionista, precisa para ser uma prescritora de suplementos nutricionais é ter o CRN ativo. Pois é, ter sua inscrição no CRN e estar com as anuidades em dia. Por quê? Porque basta ser nutricionista para poder prescrever suplementos nutricionais. Então, isso é muito importante que a gente fale. Né? Não precisa de especialização, não precisa de prova da SBRAM, não precisa fazer uma pós-graduação nesse assunto. Isso significa que todo nutricionista pode sim fazer uso da suplementação nutricional na sua prática clínica e não depender de uma prova, de uma especialidade, de um título, entende? Então, isso é muito poderoso. E muitos nutricionistas não dão valor como deveriam a essa possibilidade. Então, foi o que eu coloquei ontem e tenho colocado com frequência, né? O nutricionista, ele pode prescrever suplementos nutricionais, mas ele deve prescrever suplementos nutricionais. Porque certamente ele vai trazer mais resultados para o cliente dele e para ele no consultório. Porque afinal, quando o paciente tem resultado, ele indica mais, ele volta, né? Você vai ter uma taxa de retorno muito maior fazendo prescrição de suplementos nutricionais, enriquecendo mais a sua prescrição nutricional. E tá na lei, a gente pode utilizar esse recurso sendo nutricionista. Então é muito mais simples do que a gente imagina. Você concorda comigo? Diz aí pra mim, Fê. Concordo com você. Você tá olhando pro lado? Sim, Roxane, eu tô olhando pro lado porque eu não consigo colocar a câmera uma do lado da outra. E eu tô gravando aqui pra maratona de lives, tá? E isso vai ser incrível, porque você vai poder assistir com muito mais qualidade depois. Além disso, eu espero também poder colocar aqui vários vídeos no IGTV sobre esses assuntos, tá?
Então é por isso. Roxane é aluna, né? Uma boa anamnese, a gente também vai falar sobre isso. A gente vai falar que é importante sim uma boa anamnese, mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: que só de ter o CRN ativo, a gente já consegue fazer prescrições de suplementos nutricionais. Nada impede, entende? Então, esse é o mais importante, é que a gente saiba prescrever. Ok, esse é o segundo ponto que a gente precisa. Conhecimento técnico. É importante, é necessário ter conhecimento técnico para que a gente possa fazer uma prescrição de suplementos nutricionais eficiente para o meu cliente. Mas antes disso, só basta ser nutricionista. Então, eu realmente não preciso ter um título. É garantido por lei a prescrição de suplementos nutricionais, tá? E que conhecimentos técnicos é importante que o nutricionista tenha para ser prescritor de suplementos nutricionais? São alguns conhecimentos, é claro, né? A gente precisa saber, por exemplo, para começar, a gente tem que saber sobre as ações fisiológicas dos nutrientes. Então, é essencial que eu entenda qual é a ação fisiológica da tiamina, qual é a ação fisiológica da piridoxina, qual é a ação fisiológica do cálcio, do magnésio, do zinco, do cobre, da vitamina D. Então, esse é um ponto essencial. E saber as ações fisiológicas do nutriente garante uma coisa muito importante, que eu sempre falo. Vai garantir com que você não tenha que decorar quais nutrientes o seu paciente vai precisar na hora da prescrição. Ou seja, quando você entende qual é a ação fisiológica do nutriente, quando o seu paciente estiver na sua frente, você vai saber, poxa, esse paciente precisa de magnésio, esse paciente precisa de vitaminas do complexo B, tiamina, riboflavina, né? Ah, não, esse paciente aqui, ele precisa de nutrientes que sejam anti-inflamatórios. Opa! Então eu preciso colocar ômega 3, preciso colocar alguns antioxidantes, porque existe uma relação muito próxima, né, da questão inflamatória e da geração de radical livre. Então, quando eu entendo, vamos supor, tá? Eu tô com um paciente com uma doença autoimune. Poxa, uma doença autoimune, ele tem uma relação com inflamação, com aumento de estresse oxidativo. Eu preciso ter um intestino muito bem orquestrado, muito bem modulado. Então, só de pensar no que eu no back, né, da doença, ou seja, o que é aquela doença, eu já tenho as respostas, porque eu sei qual é a ação fisiológica de cada nutriente. E aí eu acabo com a decoreba. Eu acabo com a necessidade de ficar copiando fórmula pronta e não tendo resultado com o cliente. Tá? Então, conhecer as ações fisiológicas de cada nutriente é essencial para ser uma boa prescritora de suplementos nutricionais. E mais do que isso, garantir com essa prescrição de suplementos nutricionais um resultado efetivo para o seu cliente. Tá? Então, esse é um ponto importante para quem. Tem comentário que já vou ler. É o conhecimento importante para que a gente possa fazer com efetividade prescrições de suplementos nutricionais. Ó, a Luciana falando aí, melhor nutri, melhor professora, melhor coach. Você é suspeita, Lu. Você é sempre suspeita, querida. Aliás, Lu, já consertei lá a página, tá? Antes aqui. Falei, meu Deus, peraí. Consertei rapidinho, tá? Meu maior medo de prescrever é a dosagem para poder prescrever. Flávia, a gente vai falar sobre dosagem sexta-feira? Deixa eu conferir aqui agora. Peraí, um minuto. Sexta-feira, a gente vai falar sobre, a live vai ser sobre os valores a serem prescritos e como fazer, elaborar a primeira prescrição, tá? Luciana, seu curso de suplementação é o melhor que existe. Ai, eu sou suspeita porque eu amo também. Assim que bom. Então, beleza. Outro conhecimento técnico essencial para que você faça uma prescrição de suplementos nutricionais. Vou fazer uma cola aqui. É a forma de prescrição do nutriente. Então, a gente já falou das ações fisiológicas, né? E cada nutriente, ele tem uma forma de prescrição mais adequada do que a outra. Vou explicar um pouco melhor. Pensando nos minerais.
O mineral quelado, ele vai ter uma absorção otimizada. Então, a gente vai garantir que aquele nutriente seja absorvido, que ele seja utilizado, tá? É um bizu importante para prescrição de minerais. Já nas vitaminas, dependendo da ação fisiológica que você queira, você vai poder escolher uma forma mais ativa ou menos ativa de cada nutriente que você vai colocar lá. Tá? As vitaminas lipossolúveis, por exemplo, existem formas bem específicas para serem utilizadas e ter mais efetividade. Então é extremamente importante que você saiba quais são as formas de prescrição que vai atender melhor o seu cliente. E não só para otimizar os resultados do seu cliente, fazer uma prescrição de suplementos nutricionais mais efetivas, mas garantir também a segurança da sua suplementação. Porque dependendo do nutriente, você pode até causar uma toxicidade para esse cliente, entende? E quem é aluno do meu treinamento sabe que eu falo muito sobre isso e de forma bem didática. Então, como fazer uma prescrição utilizando as formas adequadas para o seu cliente, né? Por exemplo, a niacina, ela é um nutriente muito interessante. Mas se a gente coloca uma forma de ácido, nossa, a gente esqueci aqui o nome, estava na ponta da língua, lembrei. Ácido nicotinamínico, a gente pode ter uma reação de toxicidade. Esse paciente pode apresentar o que a gente chama de flush cutâneo. Então é como se fosse uma reação alérgica. Ele fica todo vermelho, pipocado e é muito constrangedor. O paciente está tomando uma suplementação que, em teoria, não tem nenhuma contraindicação e não tem mesmo, você é que fez de forma errada a prescrição da niacina. Então, é para a gente entender o quanto que esse conhecimento é importante, o quanto que a gente precisa fazer de forma bacana, de forma interessante para o seu cliente, tá? Então, esse é um ponto essencial. Deixa eu ver aqui perguntas. Tá tão bonito, gente, essa interação. Fê, dá para renovar o curso? Sou aluna da turma 5 e queria continuar com acesso. Sim, Valéria. Você, na verdade, está sem acesso, né? Da turma 5. Ah, sim, vai acabar agora. Me manda uma mensagem que eu te explico, tá? Isso é fácil. Para anemia. O que é para anemia? Me conta, mas é o mesmo melhor. Quais alimentos ajudam? Quero muito fazer o curso de suplementação. Cheguei agora. Pode me informar? O curso vai abrir as inscrições semana que vem, na terça-feira, para quem não está na lista de espera, e para quem está na lista de espera, segunda-feira, cedinho, abre as inscrições com um bônus incrível, tá? Ou seja, a galera da lista de espera pode fazer a inscrição antecipadamente e ainda garantir um super bônus. Que é segredo. Segredo. Até lá tem que ser segredo, minha gente. Que mais aqui? Uma outra dado importante que a gente vai falar, então, como a colega pediu aqui, para saber sexta-feira. Então, um conhecimento importante para o nutricionista. Não, Fabiana, achei que ela ia falar. Então, deixa eu retomar aqui. Vou até olhar aqui para a câmera, tá? Para vocês acompanharem a maratona de lives melhor. Eu queria colocar uma do lado da outra, gente. Ficou difícil, tá? Não vai dar para consertar? Vou contar para vocês agora. Antecipadamente quando? Um dia antes, Gisele. Meu marido vai para os Estados Unidos semana que vem. Eu falei, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero colocar as duas, eu não consegui. Gente, mas não vai dar tempo, porque o homem chega sábado. Né? Sábado que vem já acabou a maratona. Mas a gente vai adquirindo as coisas para melhorar, né? Então tá tudo bem. Mas vamos lá. Então, um conhecimento essencial que o nutricionista precisa ter para fazer prescrições de suplementos nutricionais é em relação à dosagem. Então, essa é uma dúvida muito comum dos nutricionistas, porque a maioria dos nutrientes tem uma faixa de dosagem, né, de valores para ser prescritos muito grande. Então, entre o valor mínimo e o valor máximo, tem um valor extenso, né? Tem vários... tem uma margem muito grande. E como, então, saber qual valor utilizar? Para isso, precisa ter ouvidos de ouvir, que é uma expressão que os meus alunos conhecem, que eu amo falar. A gente tem que entender quanto que esse paciente consome daquele nutriente
mais ou menos, não precisa necessariamente fazer uma conta ali milimétrica, para que a gente entenda se ele precisa de mais ou menos, considerando a ingestão dele pela alimentação, pelo plano alimentar que você vai prescrever para ele. Outro dado importante é o quanto que ele precisa daquele nutriente, pensando na ação fisiológica que o nutriente vai ter para ele. Entende? Então, se você está tratando, por exemplo, uma resistência à insulina, ele vai precisar de determinados nutrientes. Então, zinco, cromo, cobre, vitamina D e alguns outros nutrientes. Então, você sabe que aqueles nutrientes você vai precisar numa quantidade um pouquinho maior para atender não só a necessidade individual dele enquanto indivíduo, naquela faixa etária, né, no sexo, enfim, mas também você vai precisar de um valor maior para atender a necessidade de modular a resistência à insulina, entende? Então, eu explico isso com mais detalhes, claro, no meu curso e vou falar também na live de sexta-feira, tá? Como a gente pode definir e quais os valores a gente pode utilizar para cada paciente. Isso é importantíssimo para que a gente faça uma prescrição, então, mais assertiva, para que a gente pegue essa faixa de valores que o nutricionista pode prescrever, dos valores mínimos aos valores máximos estabelecidos pelas recomendações, e possa fazer, então, com que aquele valor seja essencial para o cliente. Vai fazer com que aquele valor seja individual, personalizado para aquele cliente. E aí está a magia da suplementação. Entender que o seu paciente ele é único e ele vai precisar de valores únicos. E mais uma vez, é por isso que fórmula pronta não funciona. Até porque esse paciente que você está modulando a resistência à insulina, ele não tem só uma resistência à insulina. Ele talvez tenha uma insônia, seja um paciente ansioso, um paciente compulsivo. Então, ele tem vários sinais e sintomas e você precisa entender quais nutrientes você vai colocar na prescrição dele e quanto, né, pensando em valores, você precisa colocar nessa prescrição. Então, é essencial que você saiba bem sobre valores. Como escolher o valor para o seu cliente. Bom, eu tô aqui falando com vocês e falando ali, tá? Sabrina, eu tô com dificuldade de entender a sua pergunta, tá? Ó a Larissa Jorge aí também. Larissa, você já é minha aluna do treinamento de suplementação para Nutris? Tô na dúvida. Eu sei que você foi minha aluna lá na FRJ, assistiu minha aula. Então a gente já falou de dosagem. E um outro ponto muito importante. O nutricionista, ele precisa saber sobre interações nutrientes-nutrientes. O nutricionista precisa entender que tem vários nutrientes que precisam de um sinergismo mínimo. Eu posso citar alguns exemplos. Então, por exemplo, o ferro. Falei ontem sobre o ferro. O ferro, ele é um mineral importantíssimo, a gente sabe. E para que a gente possa ter um metabolismo ótimo do ferro, é necessário alguns nutrientes além do ferro. Então, a gente precisa de vitamina C, a gente precisa do zinco, a gente precisa do cobre. É importante também vitamina B6, B9, B12, né? Então piridoxina, ácido fólico e cianocobalamina. Além disso, dependendo do paciente, dependendo até da região do país onde esse paciente reside, vitamina A. Então, o ferro isolado na prescrição talvez não tenha muito efeito, ainda mais se for em forma de sal, sulfato ferroso, por exemplo. Às vezes vai causar mais complicações para o seu paciente do que soluções, né? Então pode trazer constipação intestinal, fezes mais escurecidas, enfim. Então, saber sobre interações é essencial para uma boa prescrição de suplementos nutricionais. Eu citei o ferro, mas existem muitas relações, né? Por exemplo, cálcio e magnésio. Existe uma relação ótima entre eles quando a gente for prescrever. Inclusive, é recomendado que os dois sejam prescritos juntos, assim como o zinco e o cobre. E se a gente suplementar muito zinco e suplementar pouco cobre ou não suplementar o cobre, eu posso gerar uma deficiência de cobre. Da mesma forma, se eu suplementar o cobre sem o zinco, eu posso gerar uma deficiência de zinco. Entende? Então, entender melhor
e mais sobre interações nutriente-nutriente é essencial para uma boa prescrição de suplementos nutricionais. Essencial, a gente precisa saber sobre isso. E eu sei que muitos nutricionistas falam: talvez isso não seja importante. É importante, não só é importante, como é essencial para uma boa prescrição, tá? Esse é um ponto chave. Um outro exemplo, por exemplo, ficou péssimo, né? Mas, gente, eu não tenho tempo de editar a aula, então eu fiquei editando e falei: gente, não, a ideia não é essa, a ideia é só disponibilizar a live. Um outro exemplo que é importante, vou falar aqui só para vocês, é a questão do complexo B. Não é à toa que as vitaminas do complexo B se chamam complexo B, tá? Elas formam realmente um complexo e as ações de uma estão muito relacionado com a ação da outra. Tá? Então, quem aí já é aluna do treinamento Suplementação para Nutris, sabe que eu brinco das BFFs. Então, a gente tem as Best Friends, né, 3 best friends e mais 3 best friends ali. Todas elas são colegas, né? Todas elas fazem parte do complexo B, mas existem sim aquelas que têm mais afinidade. E para com isso, que você também tem esses grupinhos entre as suas amigas, né? Sempre tem na faculdade aquele grupo maior, você tem as suas amizades ali mais best, né? Mais próximas. Então, na suplementação também é assim. Os nutrientes falam: acho que eu tenho que me chegar mais nessa para ter mais ação para o meu cliente. Agora eu tô mais de boba, né? Essa sou eu, gente. Mas vamos lá. Uma outra coisa importante que a gente precisa ter para suplementar de forma efetiva o nosso cliente, ou seja, para que essa prática da suplementação nutricional seja mais efetiva, traga mais resultados, são os fatores de risco para deficiência daquele nutriente. Muita gente pensa assim: Fernanda, deficiência de nutrientes em 2020? Sim, 2020, 2021, a gente tem vários fatores de risco para alguns nutrientes e a gente precisa saber sobre isso. A vitamina D, por exemplo, a gente tem vários fatores de risco, né? Se você for pensar, até a vitamina C a gente tem fator de risco, né? Principalmente paciente muito estressado, paciente que muito intoxicado, paciente que fuma, bebe, tem uma alimentação ruim, né? Porque a vitamina C, por mais que ela seja um nutriente relativamente fácil de ter na nossa alimentação, numa alimentação saudável, ele é muito consumido por esses fatores. Então, nível de estresse, por exemplo, o aumento do estresse oxidativo por si só. Então, pacientes que fazem atividade física mais extenuantes ou até sedentários que iniciam uma atividade física, ele vai ter um nível de estresse oxidativo muito alto. Então, existe a necessidade maior de suplementar antioxidantes, como a vitamina C. E olha como a gente pode até falar de sinergismo aqui. Se eu incluir, por exemplo, a vitamina E com a vitamina C, eu vou ter o quê? Um melhor sinergismo entre eles e a vitamina C vai poupar a vitamina E, que é um dos melhores antioxidantes que a gente tem. Então, o nutricionista precisa ter esses conhecimentos do sinergismo e dos fatores de risco. E isso também é importante para definir os valores, porque quando a gente pensa: nossa, eu tenho um paciente sedentário que está iniciando uma atividade física, começou logo com um crossfit ou com um treino de HIIT, ele vai precisar sim de mais antioxidantes. Então, qual é o valor dentro do que eu posso, de valores mínimos e valores máximos, eu vou poder escolher para o meu cliente? Então, é importantíssimo saber sobre os fatores de risco para deficiência nesses pacientes. Alguém me diz que horas são? Não, eu tô aqui com coisa. 11h30. Pois é, acabei o primeiro agora, ó. Vou posar aqui. Agora, gente, podemos suplementar apenas com base em sinais e sintomas? Vamos falar sobre isso? Eu quero saber seu nome, tá me dando nervoso de chamar de nutrição de precisão. Me fala. Eu sou dessas. Então, uma coisa muito importante, um recado que eu quero dar aqui ao vivo para vocês. É o seguinte: não adianta ter conhecimento técnico, saber
tudo que é necessário para fazer uma prescrição de forma técnica. Então, não adianta saber as formas de prescrição, não adianta saber sobre sinergismo de nutrientes, saber exatamente os valores a serem prescritos, não adianta saber sobre todos os fatores de risco para uma possível deficiência nutricional e a necessidade de suplementar o meu cliente, se a gente não tiver ouvidos de ouvir. Se a gente não conseguir captar do cliente o que ele precisa, não adianta tanto conhecimento técnico assim. Eu sempre falo isso, porque eu vejo nutricionista sempre em busca de muitos cursos, de estratégias mirabolantes, até às vezes estratégias que fogem à ética profissional, mas se esquecem de ouvir o cliente, de entender de verdade o que ele precisa, o que ele quer. Então, a primeira coisa é qual é o objetivo do seu cliente? O que ele veio fazer no seu consultório? Ouça isso. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero emagrecer e melhorar uma disposição que eu não tenho nem para correr atrás dos meus filhos. Ok, anota. E depois você tem que elencar quais são os seus objetivos como nutricionista. Eu sempre falo muito sobre isso, porque nós temos um problema da universidade, da nossa formação. A gente sempre vai atrás do que é certo nutricionalmente. Então, se o paciente tem dislipidemia, eu preciso fazer essa modulação da gordura, preciso fazer X, Y. Mas a gente esquece que um paciente com dislipidemia, ele tem outras queixas, ele tem outros sinais e sintomas. Então, não é só modular, né, o colesterol, modular as frações do colesterol, mas entender qual é a causa. Esse paciente ali, como é que é o hábito alimentar dele? Como é que está o metabolismo desse paciente? Como é que estão as vias metabólicas desse cliente? Então, a gente precisa também ter os objetivos enquanto nutricionista. Ele nem precisa ficar sabendo, tá? Você pode ir dando essa informação em doses homeopáticas. Ele pode, ele deve saber que você está acompanhando o objetivo dele, mas que você, como boa nutricionista, sabe o que ele precisa. Então, é essencial ouvir o cliente e determinar quais são os seus objetivos enquanto nutricionista, tá? Então, uma boa anamnese, ele vai otimizar todo esse processo. Então, ouvir bem o cliente, saber o que ele deseja e o que está por trás daquele desejo ou daquela necessidade, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, a gente consegue ter sucesso nessa etapa com uma boa anamnese. Um outro ponto importante são os exames laboratoriais, que é o que o nutricionista também pode solicitar. Também está na Lei 8234. O nutricionista, então, tem o aval jurídico para solicitar exames laboratoriais. Só que o resultado dos exames laboratoriais não necessariamente vai trazer o valor para a gente falar: opa, esse paciente precisa de suplementação. Entende? Na verdade, você esperar que o exame laboratorial traga uma deficiência é você condenar o paciente a ter a deficiência. Eu falo muito sobre isso, porque o nutricionista, ele quer ter o valor concreto. E tá tudo bem, porque nós somos seres humanos, a gente gosta, né, do concreto, daquele número específico, né? Faz parte da nossa formação também. Só que não é isso que vai determinar o sucesso do cliente, tá? Tem algum exemplo que não podemos pedir? Sim, Carol, Flávia. A gente tem que pedir exames que tragam alguma relação nutricional. Então, vou dar um exemplo que aconteceu já tem bastante tempo, que foi parar até na ética, tá? Na comissão de ética do conselho dessa nutricionista, mas já tem bastante tempo, tá? Essa nutricionista, ela pediu uma ressonância magnética para avaliar a obesidade. Né? Ela precisava? Esse é um ponto. O outro ponto é o nutricionista não pode solicitar, por exemplo, um exame de HIV. Porque, na verdade, ele vai ter um diagnóstico médico, né? Não é um diagnóstico nutricional, tá? Esse é um ponto importante. Obrigada pela sua pergunta. Agora, deixa só eu colar aqui para não me atrasar. Tá. Então, 3 coisas que eu quero falar sobre... não, achei que era uma pergunta. 3 coisas que eu quero falar sobre exames laboratoriais.
Porque muito nutricionista, ele fica nessa de tipo, vou suplementar quando eu tiver os valores dos exames laboratoriais do meu cliente. Então, existem 3 aspectos importantes para a gente falar sobre exames laboratoriais. Primeiro, o exame laboratorial, ele pode ser bom para alguns nutrientes. Então, por exemplo, vitamina D. O valor de vitamina D, ele já vai trazer para a gente se o paciente está com deficiência, se ele está com insuficiência, se ele está com valores ótimos de vitamina D. Então, é um bom parâmetro para a gente fazer um diagnóstico de deficiência de vitamina D. Então, ele é ótimo. Assim como a vitamina E, enfim, e outros nutrientes. Agora, para outros nutrientes, ele simplesmente é ineficaz. Ele não traz um aspecto de avaliação de deficiência daquele nutriente. Vou citar um exemplo. O magnésio, por exemplo, não traz ali naqueles valores se a pessoa está com uma deficiência de magnésio, assim como os valores de cálcio, tá? Então, não adianta eu tentar fazer uma avaliação de deficiência de magnésio por aqueles valores. Tá? Isso é importante. Então, vai ser ineficaz para alguns nutrientes. Uma outra coisa importante de se falar, né, a terceira coisa que eu quero falar é que às vezes a gente tem um valor que é interessante, que ele é bom para fazer uma avaliação de deficiência, uma avaliação nutricional sobre aquele nutriente, mas não necessariamente a gente precisa estar ligado naquele número exato. Vou dar um exemplo. A vitamina D, eu poderia dar o mesmo exemplo, mas vou falar do ferro. Então, o ferro, a gente tem vários marcadores para avaliar uma deficiência de ferro, né? Uma anemia ferropriva. Só que se a gente ficar ali só pensando nos valores, a gente pode ser até negligente com o nosso cliente. Porque às vezes os valores dele estão mais ou menos, mais para menos do que para mais, mas está dentro da faixa de normalidade. Então, a gente esperar que esse paciente tenha anemia é a gente esperar que ele fique doente. Então, a gente tem recursos para falar: opa, não está aqui muito bom, vamos suplementar de forma adequada para que você saia e que você entre num parâmetro melhor. Tá? Então, a gente pode sim fazer essa suplementação para que o paciente não tenha deficiência de ferro. Tá? Isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Considerando que a maioria das nossas clientes são mulheres em idade fértil, a perda menstrual é algo importante. E talvez não tenha nem na sua anamnese, né? Se aquela pessoa menstrua pouco, muito ou absurdamente muito. Então, se você ficar esperando que os valores, né, do metabolismo de ferro estejam baixos para você suplementar, já essa paciente está deficiente, você nem vai ver. Ou talvez ela não faça exames laboratoriais com tanta frequência, ela entra numa deficiência e você simplesmente não ajudou ela, você negligenciou uma necessidade importante dessa cliente. Então, os exames laboratoriais podem ser um parâmetro? Sim, mas você não precisa depender dos exames laboratoriais para prescrever. Então, muitas nutricionistas me perguntam assim: Fernanda, você suplementava os seus clientes logo na primeira consulta? Sim, é claro que sim. Eu fazia uma boa anamnese, né? Eu utilizava meu questionário de sinais e sintomas para entender qual é a necessidade desse cliente. Então, eu já podia suplementar eles. Tá? Então, esse é um bizu que eu quero deixar aqui para vocês. Então, olha Edmar aí, ó. Edmar, meu marido volta sábado, menina. O cliente disse que ele voltava sexta-feira de manhã. Ele realmente volta sábado. Mas vou dar uma passadinha. Respira, gente. Respira, que marido viajando é uma coisa. Mas vamos lá, vamos voltar aqui à live, que é o mais importante. E aí eu falei aqui nesse finalzinho sobre o questionário de sinal e sintoma, certo? E foi justamente ele que eu não trouxe. Não acredito. Eu imprimi, minha impressora estava ruim. Eu falei, não, eu pego aqui no bloquinho que eu tenho. Mas não achei aqui rapidinho, tá? O que é o questionário de sinais e sintomas? Eu vou mostrar para vocês, então, amanhã, tá bom? Eu coloco para vocês aqui. O questionário de sinais e sintomas é uma ferramenta que eu utilizava no consultório e que ela é muito, 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 muito interessante, tá? Falei muito mesmo, né? Por quê? Quando a gente utiliza o questionário de sinais e sintomas, ele possibilita algumas coisinhas. Ele possibilita, por exemplo,
que a gente tem ali vários sinais e sintomas, algumas queixas daquele paciente, que primeiro, às vezes ele nem sabe que tem. Eu tive uma paciente muito interessante que ela tinha uma dor de cabeça sempre num horário específico. E ela só se deu conta quando ela preencheu o questionário de sinal e sintoma. Ela falou, Fernanda, eu tô aqui preenchendo o seu questionário e me dei conta que todo dia eu tenho uma dor de cabeça. Então aquilo passou a ser tão comum para ela, tão corriqueiro, que ela não se tocou que aquilo ali poderia ser algo importante. Tá? Então, o questionário de sinal e sintoma, ele possibilita isso. O paciente, ele vê ali e fala assim, nossa, realmente, eu tô mais ansiosa. Nossa, meu sono tá ruim. Né? A qualidade do meu sono tá ruim. Nossa, eu tenho candidíase de repetição, nem me lembrava. Realmente, há 3 meses atrás eu tive, há 6 meses atrás eu tive. Então, liga um alerta no cliente no que ele tem e que muitas vezes ele já nem percebe mais. Tá? Então, esse é um ponto importante. Além disso, esse é um ponto bem interessante do questionário de sinal e sintoma. Quando o paciente olha aquele monte de sinal e sintoma, eu vou mostrar para vocês, ele fala assim, será que ela pode me ajudar nisso? Será que a dor de cabeça tem uma estratégia nutricional para a dor de cabeça? Será que eu consigo melhorar dessa candidíase infernal que eu tenho há anos com alimentação? Será que eu consigo modular meu sono e melhorar meu sono através da alimentação? Então, isso dá um clique no cliente. E isso é interessante para você, porque você pode utilizar isso para até falar, não, claro, você pode contar comigo para diminuir essa frequência da enxaqueca. Pode deixar que a gente vai investigar o que é que está atrapalhando o seu sono. Porque, gente, quando a gente olha o questionário de sinal e sintoma, simplesmente chega pra gente o quê? Que o paciente é irritado, que ele é ansioso. E aí a gente entende por que ele não dorme bem. Que ele ingere muita cafeína. Enfim, então o questionário de sinal e sintoma, ele dá realmente um panorama daquele cliente naquele momento da consulta. E, gente, uma coisa que é maravilhoso no questionário de sinal e sintoma é que ele é simples, ele é barato e ele é eficiente. Então, se a gente entende que é uma boa anamnese, o uso do questionário de sinal e sintoma para explorar essa anamnese, e se tiver os exames laboratoriais, eles em conjunto, eles são um mix perfeito, tá? Então, eu costumo dizer que o questionário de sinal e sintoma é o raio-x do seu cliente. Então, é um papel frente e verso, que simplesmente você vai bater o olho e você vai falar assim, caramba, esse paciente tem isso, 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 e ele precisa desse nutriente, daquele nutriente, um nutriente que precisa desses cofatores. Então, é muito interessante utilizar o questionário de sinal e sintoma, porque você vai ter o raio-x do que o seu cliente tem e você vai ter a possibilidade de fazer uma prescrição de suplementos nutricionais muito mais fácil, muito mais simples e que vai gerar efetividade para o seu cliente, porque você vai no foco daquele cliente. Tudo bem? Nós que devemos preencher esse questionário perguntando ao paciente ou o paciente que tem que preencher. Então, eu gosto, Elaine, eu gosto, sim, pode ser das duas formas, tá? Eu já preenchi e já deixei o paciente preencher. Quando a minha agenda não era tão cheia assim, quando eu atendia 6, 10 pessoas por dia, eu preenchia com o paciente. Porque era legal, porque, enfim, eu entendia ali o que o paciente precisava e tal, fazia um dinamismo com ele. Mas depois ficou muito complexo eu preencher um a um. Sabe por quê? Vamos supor, começa, se eu não estou enganado, começa com enxaqueca. Ah, você tem enxaqueca? Ah, tem. Olha, eu tenho enxaqueca, se for paciente idoso, então, tenho enxaqueca desde 10 anos. Porque aí a minha mãe, então aquilo prolongava muito a minha consulta. Era ótimo, porque aí eu conseguia mastigar ainda mais, tá? Mas quando a minha agenda começou a ficar cheia, que realmente foi muito rápido, graças a Deus, o que acontecia? Era muito legal isso, Elaine. O paciente preenchia, enquanto eu estava atendendo outro. Eu estava finalizando aquele atendimento. Às vezes a secretária pedia até para ele chegar um pouquinho mais cedo, porque ele ia preenchendo o questionário enquanto eu estava atendendo outra pessoa. Entende? Então, isso ficou muito tranquilo, até porque eu pegava o questionário, aí ela me trazia, a secretária me trazia, eu já preenchia aquilo que eu ia trabalhar primeiro, que eu já vou falar sobre isso. O paciente que preenche, Edmara, já respondi, né?
De quanto em quanto precisamos repetir esse questionário? Gabi, vou falar sobre isso. Vou falar agora, então. O questionário você preenche uma vez só. Você pode preencher outras vezes? Pode, para você fazer uma avaliação, né, do antes e depois, digamos assim, né? Isso é legal para você mensurar resultado. Agora, mais uma vez, como eu tinha agenda muito cheia, eu não fazia esse retorno. O que acontecia? Ai, gente, tô aqui doida para falar uma coisa, mas vou manter um segredo, tá, Gabi? Mas depois você me pergunta, que eu te digo. Só entre nós, porque eu sei que você tá na lista de espera. Mas vou voltar. Então, o que eu fazia? Tá? Como a agenda era muito cheia, eu não queria perder tempo. Eu pegava o questionário do meu paciente, já selecionava, vou falar isso já já, tá, gente? Como eu fazia essa dinâmica. Já selecionava ali o que eu ia prescrever no primeiro momento e anotava junto na anamnese, tá? Então, pode deixar. Já virou minha best da próxima turma, gente. Ai, meu Deus do céu, eu sou dessa. Eu sempre pego uma best. Você vê que aqui eu conheço as meninas, né? Então, eu anotava no computador. Então, quando ele voltava, eu só perguntava daqueles sinais e sintomas, entende? Perguntava se tinha alguma coisa nova que ele queria me contar. Já acabei essa daqui. Tá. Pronto, aqui é a segunda colinha, gente. Eu tenho que fazer isso porque eu falo a beça. E aí já são aí, ó, 15 para meio-dia. Se eu não tiver um roteiro, eu saio falando. E aí eu acabo te falando tanto como eu tô com medo de acontecer agora. Então, assim, já falamos que o nutricionista, ele precisa, para suplementar, do CRN ativo. Já falamos que o nutricionista precisa de conhecimento técnicos específicos para fazer uma boa prescrição e não gerar risco para o cliente, não gerar efeitos colaterais, não correr o risco até de não ter nenhuma efetividade aquele suplemento. E já falamos também como a gente vai elaborar essa prescrição nutricional na prática. Quando eu ouvir o meu cliente, quando eu tiver uma anamnese bem feita, quando eu utilizar o questionário de sinal e sintoma e, se for o caso, os exames laboratoriais. Então, mais uma vez, não adianta ter todo o conhecimento técnico do mundo se a gente não sabe ouvir o paciente e tirar daquela boa conversa da anamnese o que ele precisa para você colocar na sua suplementação, tá? E aí, é importante a gente falar o seguinte: para suplementar de forma eficiente, a gente precisa ter clareza. Clareza em vários aspectos. Primeiro, o que o paciente precisa? O que para ele ter resultado, nós nutricionistas, você nutricionista, precisa colocar na prescrição dele. Tá? Então a gente precisa ter clareza do objetivo do cliente e do nosso objetivo e como transformar isso numa prescrição. Tá? Como transformar isso em algo tangível para o cliente, algo que ele faça para que ele tenha resultado. Então, para isso é preciso clareza, tá? É preciso ter clareza para conduzir uma prescrição de suplementos nutricionais eficiente e, de uma maneira geral, fazer uma prescrição nutricional eficiente. Lembrando que a prescrição nutricional, ela faz parte o plano alimentar, orientações nutricionais e a prescrição de suplementos nutricionais. Então, é preciso clareza para fazer uma boa prescrição nutricional, tá? E como a gente ganha essa clareza? Fazendo o planejamento estratégico das consultas, do acompanhamento nutricional desse cliente. Então, quando a gente entende que no primeiro momento eu vou precisar, sim, focar no X, Y, Z e fazer uma prescrição nutricional focada em atender esses objetivos da primeira consulta, fica muito mais fácil, fica muito mais simples e fica muito mais eficiente. Porque isso combate alguns problemas, mas o maior deles, que eu ouço muito nutricionista falar, é: Fernanda, eu não sei o que fazer com o meu cliente nas próximas consultas. Porque você não planeja as suas próximas consultas. Então, o planejamento estratégico do acompanhamento nutricional, ela é essencial para que você tenha condutas bem definidas ao longo do acompanhamento nutricional. Que você possibilite ter uma prescrição nutricional focada em atender o objetivo do cliente e que traga resultados para ele e para você
tá? Então, é importante planejamento estratégico, tá? Porque aí, vamos supor, tá falando então de prescrição de suplementos nutricionais. Quando você, na primeira consulta, for prescrever suplementos nutricionais, você vai saber exatamente o que você vai prescrever. E você vai entregar isso na hora, que é a melhor coisa que existe. Você entrega, o paciente já leva para casa e ainda sai assim, ó. Uau, já tenho aqui tudo que eu preciso para atingir o meu objetivo. E aí você finaliza o planejamento estratégico colocando na segunda consulta eu vou trabalhar isso, na terceira consulta eu vou trabalhar isso, no retorno eu vou trabalhar aquilo. Inclusive, você pode falar isso para ele, porque vai gerar expectativa nele do retorno. E ele certamente vai retornar muito mais do que se você não falar nada para ele. Tá? Fez sentido? Fez sentido entender que planejando de forma estratégica todas as consultas, você vai ter muito mais esse cliente com você. Você vai ter a sua agenda com mais retornos do que primeira vez. Tá? Então, isso é essencial. Eu aconselho muito você a aprender sobre isso, tá? Então, dando um exemplo, gente, só pra gente falar sobre isso, que isso é muito importante. Espera aí que eu tô vendo aqui. Gabi, você vai mostrar o questionário de sinal e sintoma? Vou. Rosana, né? Rosana Almacedo. Rosana Almacedo. Conheço esse nome. Mas enfim, vou mostrar amanhã. Eu deveria ter trazido hoje, tá, gente? A verdade é essa. Só que eu realmente não imprimi. A minha impressora tá ruim e eu achei que eu ia achar fácil o questionário. Não achei, tá? Sempre tem aqui, mas como eu fiz uma faxina, sabe, aqui no meu escritório, eu realmente joguei muito papel fora. Mas eu vou providenciar amanhã, eu vou mostrar, tá? Que é bom que eu dou vários exemplos utilizando ele. Olha a Patrícia aí, sua linda Patrícia. Sabe bem do que eu tô falando, né, Paty? Então, eu vou dar um exemplo sobre planejamento estratégico, tá? Vamos supor que é um paciente obeso, com sobrepeso, que veio para você com o objetivo de perder peso. Uma mulher, né, querendo ficar mais magra pro verão, digamos assim, né? Carnaval, quem é no Rio sabe essa pressão psicológica de ficar magra pro carnaval. Então, vamos lá, uma paciente obesa, dando um exemplo aqui para vocês muito claro. Uma paciente com sobrepeso que deseja perder peso. Ok, então, na anamnese, você poderia fazer o que com ela? Então, me conta sobre os seus hábitos alimentares, o quanto você quer perder, qual é o peso que você deseja. Certo? Simples. Agora, com o questionário de sinal e sintoma, ela vai ter a possibilidade de falar assim, nossa, eu tenho dor de cabeça. Nossa, eu sou muito ansiosa. Nossa, à tarde eu tenho compulsão por doce. Não, eu tenho compulsão por salgado. Ou tenho compulsão pelos dois. Eu tenho insônia. Eu tenho candidíase de repetição. Eu tenho infertilidade. Não estou conseguindo engravidar. Enfim, e ali ela vai trazer várias situações clínicas. Ela pode falar, por exemplo, que ela tem dislipidemia, resistência à insulina, síndrome do intestino irritável, TPM. Então, quando você pegar o questionário, ela deixa de ser só uma paciente com sobrepeso que quer emagrecer 3, 5, 10 quilos. Ela vira uma paciente com sobrepeso, que tem TPM, que tem irritabilidade, que é ansiosa, que tem compulsão à tarde, que tem sono leve. Já coloquei aqui outras coisas que não necessariamente já tinha falado, né? Mas é só para mostrar para você que, opa, eu vou só trabalhar a obesidade dela? Não, gente. Eu tenho que trabalhar a causa. Possivelmente, se eu mexer nessa irritabilidade, nessa ansiedade, se eu conseguir modular, por exemplo, serotonina através de uma prescrição de triptofano e os seus cofatores, né? Então, vitamina C, piridoxina, ácido fólico, cenocobalamina, magnésio para deixar essa mulher menos ansiosa, menos irritada, associada ao cálcio, numa proporção maior para magnésio do que cálcio. Eu vou tratar mais a causa do que necessariamente fazer um plano alimentar restrito. E aí, quando eu trouxer o planejamento estratégico, eu vou falar para essa mulher, olha, nesse primeiro momento eu vou fazer um plano alimentar com XYZ características, né, de macronutrientes, por exemplo, ou de alguma estratégia que você acredita que seja interessante para o seu cliente. E vou também suplementar pensando nessa ansiedade. Vamos mexer nessa ansiedade no primeiro momento para que você tenha aí diminua essa compulsão, esse comer compulsivo
à tarde, à noite, ela vai falar assim, nossa, que legal, nunca ninguém fez isso por mim. É ou não é um diferencial? Nossa, nunca ninguém pensou desse jeito para mim. Então, é importante que a gente traga essa estratégia. E uma outra coisa que eu falo muito, até porque eu amo esse assunto, é como é que está a saúde intestinal dessa paciente? Talvez ela coloque que ela tem uma digestão ruim, talvez ela coloque que ela tem muitos gases, que ela tem uma constipação há muito tempo. Então, a gente vai ter que mexer nesse intestino, na saúde intestinal, para que a gente possa melhorar toda essa relação. Até porque já se sabe que tem uma relação da microbiota e obesidade. Uma relação entre microbiota e depressão e ansiedade, transtorno de ansiedade. Tá? Então, é importante que a gente trabalhe todos esses pontos com o nosso cliente. Tá? Pensar como é que estão os exames dessa paciente. Às vezes os exames estão lindos, gente. Tá? Ou então tá uma vitamina D ali de 40 e você, não, tá tudo bem. Não, vamos aumentar essa vitamina D. A gente sabe que a vitamina D está relacionada à resistência à insulina, por exemplo, a modulação da resistência à insulina, tá? Então a gente precisa ver esse paciente como um paciente global e não só como um paciente com sobrepeso e ponto. Tá? Então o questionário de sinais e sintoma ele vai te possibilitar isso. E quando você fazer o planejamento estratégico, você vai alavancar muito essa questão de poder atender ele de forma global. Tá? Deixa eu ver as dúvidas aqui, até porque tá acabando meu tempo. Mas já encerrei, tá, gente? O conteúdo foi encerrado, ó. Acabei. Deixa eu ver aqui, perguntas. Acho que não tem mais perguntas, gente. Os sinais e sintomas fica com a gente ou com o paciente? Com você, tá, Renata? Não tem necessidade do paciente ter. Se você quiser, tudo bem, mas não tem necessidade, tá? Mesmo. Mais perguntas? Vocês estão tão quietas. Gostaram da live? Digam aí pra mim, dê corações pra mim, pra eu saber que a live fez sentido pra vocês, que foi bom estar aqui na live, né, nessa quarta-feira, 11 horas da manhã. Eu sei que já tem gente com fome. Quem aqui tá fazendo almoço? Tem gente que fala assim, Fê, eu tô fazendo almoço enquanto eu ouço você. Muito legal. Quem aqui fez anotações? Ai, quero saber quem fez anotações. Tem muita gente que fala, Fê, tô aqui com um caderno recheado de anotações. Ô, Ju! Amei o seu stories ontem, fiquei toda boba. De verdade. Enquanto procurava água absurdamente. Fiquei ouvindo. Foi ótimo, Gabi. Muito bem. Então me procura online que depois eu te conto. Ai, meu Deus do céu. Olha a fofoqueira, né? Não sei guardar segredo, cara. Fogo. Obrigada, Fê. Oi, Giza. Te espero lá do outro lado, hein? Lá no treinamento. Ontem foi Mara. Ontem foi muito legal, né? Hoje não foi não, gata? Não, ela falou que foi maravilhosa. Então tá bom. Gente, para quem não assistiu a live de ontem, tá lá já na plataforma, direitinho, bonitinha, para vocês acessarem, anotarem, fazer as anotações de vocês. Façam um comentário de vocês, por favor. Eu quero saber o que vocês acharam da aula. Quem quiser fazer parte da lista de espera também tá aberta. Até vou dar uma conferida se tá lá no link da bio, que eu tô na dúvida agora. Eu fiz anotações muito incríveis dessa live de hoje. Flávia, vem comigo que você vai ter... Estou fazendo almoço para o esposo e filho com um fone no ouvido. Muito bom, faço isso também. Rosane foi ótima. Essa live vai ficar salva? Sim, se o Instagram me permitir, vai ficar salva. Ó, gente, 2 minutos. Assim que acabar a live, já vou te mandar uma mensagem. Manda, Gabi. Gabi vai ser minha pupila, gente. Tá aqui com esse nome. Ai, meu Deus, esse nome. Gente, olha só. Vamos só recapitular aqui. Semana que vem abre as inscrições para o treinamento de suplementação para adultos. A gente está aqui no Esquenta Tamborins, né? Já que a gente está próximo ao carnaval. Eu sou carioca, adoro carnaval e tal. 2 folhas de anotação, muito bem. Terça-feira vai abrir as inscrições. Essas lives são para você já começar essa jornada, já entender o que é suplementação nutricional, que vai ser um diferencial mesmo na sua carreira, na sua trajetória como nutricionista, e vai te possibilitar ter muitos resultados como nutricionista. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: terça-feira abre. Se você fizer parte da lista de espera do treinamento, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, você vai poder se inscrever na segunda-feira, 9 horas da manhã, e garantir as vagas para o treinamento. Gente, tem mais de 260 nutricionistas cadastradas na lista de espera. A gente não tem vaga para todo esse povo, tá? Então pode ser que acabe muito rápido as inscrições, tá? Então, segunda-feira, então, dia 20, abre as inscrições só para a lista de esperas. De lista de espera. E se vocês forem se inscrever na lista de espera, a gente coloca o telefone,
tá? Porque a gente vai entrar em contato com cada um que está ali na lista de espera pelo telefone para oferecer um bônus exclusivo. Esse bônus é mega exclusivo, tá? Eu vou oferecer 2 bônus para quem se inscrever com o link, vai estar no e-mail normal, vai receber um bônus. Para quem se inscrever com o link do telefone, vai receber outro bônus que é incrível e é inédito, exclusivo. Então, pensem nisso. Eu vou colocar. Eu vou ser derrubada, gente. Beijo. Beijo, beijo, beijo.